Bom dia, pessoal. Esse vídeo aqui é para explicar um pouquinho para vocês sobre a apostila do São Paulo Faz Escola, volume 2. Então, essa parte aqui, ó, eu estou falando da atividade 1, reconhecimento de campo. Aqui na minha apostila está na página 20, talvez na de vocês seja um pouquinho diferente. Então, vamos lá que eu vou explicar aqui as questões a seguir. Responda as questões a seguir. Letra A. O que é um artigo de divulgação científica? Bom, pessoal, artigo de divulgação científica vocês estão começando a ver por agora. É todo tipo de texto cuja finalidade dele seja informar as pessoas sobre algo científico, uma pesquisa, uma descoberta sobre uma doença, uma análise sobre medicamentos que foram utilizados. Então, o artigo de divulgação científica ele é um texto complexo, com informações detalhadas, mostrando o que é, para que serve, como foi feito, e ele vai ter sempre esse foco científico. Tá? Não pode ser confundido com uma notícia que vem para falar sobre um fato. Tá? O artigo de divulgação científica ele não está ali para falar sobre um fato, ele está ali para falar sobre algo científico, sobre algo específico, né? Sobre avanços científicos. Então, por exemplo, alguém vai lá, pesquisa sobre os benefícios da manga na vida do ser humano. Então ele vai lá, fez diversas pesquisas, vai falar os dados técnicos dessa pesquisa, como que essa pesquisa foi feita, qual foi a conclusão dessa pesquisa, quais elementos, né, quais características que essa manga, que esse benefício que eles encontraram, como que ele se desenvolve na manga e como que ele é benéfico para o ser humano. Então, a divulgação científica, né, esse artigo que o nome já sugere, né, divulgação científica, ele está ali para divulgar um avanço científico que foi obtido através de pesquisas, de estudos, etc. Tá? Então, o artigo de divulgação científica é isso, ele serve para informar a população, a sociedade, sobre avanços científicos. E aí, obviamente, eu já expliquei também a questão B, tá? Onde podemos encontrar um artigo desse tipo? Aí é só vocês pensarem, né? Onde que nós encontramos isso, além da internet? Que lugares que esses artigos eles são publicados, tá? Quais assuntos eles podem abordar? Qualquer assunto? Pensa um pouquinho sobre isso, de acordo com o que eu expliquei, né? Lembrando que sempre pensar aí nos avanços científicos, nas pesquisas e etc, para vocês imaginarem quais assuntos eles podem abordar, tá? Quem é o público-alvo? Ou seja, para quem que esse tipo de texto é feito? Para qualquer pessoa, né? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho quando um artigo de divulgação científica ele é publicado, a pessoa pensa que tipo de pessoa que vai querer ler esse texto. E é aí que vocês vão ter que colocar quem é o público-alvo de textos de divulgação científica. Para ler alguns artigos de divulgação científica, consulte site como. Aqui ele vai trazer simplesmente alguns links que vocês vão encontrar artigos de divulgação científica, né? O Ciência Hoje para a Criança e a Revista Galileu. E aí nós vamos para a atividade 2, leitura de um artigo de divulgação científica. Aqui vocês terão um exemplo, tá? Então leiam esse artigo de divulgação científica que está aqui, ó, com atenção. Ele vai falar especificamente sobre as conexões entre as espécies, tá? Ele vai trazer aqui um estudo sobre algumas espécies, em específico aqui o morcego, e aí vocês vão entender um pouquinho mais como que esse artigo ele é feito. Inclusive, vale a pena ler o artigo primeiro e depois vocês respondem essa questão 1 aqui, porque eu acho que ele vai ajudar vocês a pensarem aqui sobre o público-alvo, sobre quais assuntos ele pode abordar e até mesmo qual a finalidade dele, tá? Então leiam o texto com atenção para depois vocês virem aqui para a parte 2, tá? Aqui nós temos a seguinte situação, né? Primeira parada para análise textual. Aqui é uma espécie de roteiro, de reflexão, né? Pela leitura feita até aqui, é possível responder a pergunta inicial do texto?
Vamos relembrá-la. O que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com plantas? Então, depois de ler o texto, essa pergunta aqui pode ser respondida, vocês vão pensar de acordo com o que vocês viram no texto. Lembrando que isso aqui não precisa responder no caderno, tá? É só uma reflexão que vocês devem fazer para ajudar vocês com as questões seguintes. Quanto à pesquisa, o que dizem os professores Marco Melo e Francisco Rodrigues? Aí aqui ele tem uma orientação sobre o que vocês podem fazer. Ó. Grife no próprio texto alguns trechos que fazem com que ele seja reconhecido como um artigo científico. Tá? Então, lembra que o artigo científico ele vai conter dados reais de pesquisas, de estudos que foram realizados. Vocês podem procurar no texto esses dados, né? E aí vocês grifam esses dados, para vocês terem uma noção melhor de que isso se trata de um artigo de divulgação científica. Parte 2. Uma teia com muitas camadas. Vocês vão ler aqui agora, tá? Esse texto, para depois vocês virem aqui para a segunda parada de análise textual. Número 1. Os trechos em destaque são exemplos de citações. Compare-as e diga o que elas têm em comum com relação à escrita. Pontuação, utilização de determinado tempo verbal, entre outras possibilidades. Pessoal, isso aqui, vamos lá que vocês vão perceber uma coisa. Tudo que está de azul, né, ou seja, está destacado, ele é uma citação. O que é uma citação? Quer dizer que ele está falando o que outra pessoa disse. Ele está colocando ali, né, o que outra pessoa falou. Isso é uma citação. E aí vocês vão comparar esses trechos entre eles. Todos eles são iguais? Eles têm a mesma pontuação? Eles utilizam o mesmo tempo verbal? Eles usam os mesmos sinais gráficos, como por exemplo as aspas? Vocês vão perceber que tem trechos que está de um jeito e que tem trechos que está de outro jeito. Inclusive você vai perceber a forma como ele é citado, né? Você vai perceber que ele não cita da mesma forma. Às vezes vai parecer que é o autor que está falando e às vezes não vai parecer que é o próprio autor que está falando. Embora todas as vezes, né, todas as marcações de azul ali, todos aqueles trechos em destaque sejam citações, vocês vão perceber que há citações diferentes, tá? Reflitam sobre isso também. Não precisem escrever, apenas pensem sobre isso aqui, tá bom? Um dos trechos não segue o padrão da escrita dos demais. Esse trecho é um exemplo de paráfrase. Indique-o. Aqui eu quero que vocês indiquem esse parágrafo, tá? E aí vocês podem escrever nessa daqui. Tudo bem? Então, na 2, vocês vão indicar aqui qual é o trecho que ele é um exemplo de paráfrase. O que é uma paráfrase? É quando eu não estou falando exatamente o que a pessoa disse. Eu não coloquei a própria fala dela ali. Uma paráfrase é a minha fala sobre o que o outro disse, né? Eu meio que resumo o que a outra pessoa falou. Eu dou o meu entendimento sobre aquilo, tá? É uma forma de citação, mas é uma citação parafraseada. Por quê? Porque eu não estou citando literalmente o que a pessoa falou. Eu estou resumindo o que ela disse de acordo com o que eu entendi, tá? Isso é uma paráfrase. Então, um dos trechos, eles não seguem a escrita dos demais, e é justamente porque ele é uma paráfrase. Mostra pra gente aqui, pode copiar uma folha separada, porque aqui não tem espaço, qual é esse trecho. Só lembra de organizar lá, pessoal, e marcar o número da questão, a página, de qual atividade que é. Ó. É a questão 2, né, da parte 2. Então lembrem-se disso, de organizar para não ficar depois, na hora que a gente for olhar, não ficar perdido, tá? Depois vocês virão aqui para a parte 3 e mais uma vez vocês vão ler o texto. Ah, professor, é muito texto, tá, pessoal? Mas é pouquinho, né? Assim, não é toda vez que vocês fazem, então vamos fazer com capricho. Aqui nós temos essa atividade para fazer aqui, ó. Terceira parada para análise textual. Aqui vocês vão responder, tá, pessoal? Só vamos lá para as orientações aqui. Número 1. No trecho em destaque, há uma curiosidade a respeito da composição do grupo de cientistas. Então isso aqui é uma afirmação, ele está falando que tem uma curiosidade lá. Qual é essa curiosidade? Você a considera necessária para o entendimento do texto? Explique. Então vocês vão falar qual curiosidade é essa
e vocês vão dar a opinião de vocês se você acha que ela é necessária para o entendimento do texto, tá? Se sim ou se não. Mas, independentemente se você responder sim ou não para essa questão, você precisa explicar, tá? Então, sim, é necessário para o entendimento do texto. Por quê? Ou então, não, não é necessário para o entendimento do texto. Por quê? Explica, tá, pessoal? Sempre explica. 2. Quando falamos de algo que gostamos muito, geralmente escolhemos palavras que expressam essa empolgação. No trecho transcrito abaixo, grife essas palavras. Então vamos lá, ó. Nós temos um trecho. Nesse trecho vocês vão grifar as palavras que está expressando, ó, né, as palavras que estão expressando uma empolgação, né, de algo que se gosta muito. Então vocês vão ler com atenção e grifar aqui as palavras que demonstram empolgação de algo que ele gosta muito. Então leiam, procurem essas palavras que demonstram empolgação e grifem-nas. 3. Agora, depois de ter lido as 3 partes do texto, retome a pergunta inicial e responda: o que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com plantas? Então agora você vai responder isso aqui, aquilo que você não respondeu lá atrás, tá bom? Então respondam aqui, lembrando a mesma coisa. Façam uma folha separada, porque aqui o espaço é insuficiente. Mas lembrem de anotar o número da questão e de qual atividade que é, né? No caso aqui é da atividade da parte 3. Depois nós vamos para 4. Com base na resposta anterior, ou seja, com base no que você respondeu na 3, complete o parágrafo a seguir. Um grupo de pesquisadores provenientes das instituições, e aí vocês vão completar aqui, se uniram para estudar morcegos e suas relações com plantas. Esse estudo revelou que, e aí vocês vão completar aqui também. Tá, pessoal? Bom, depois vem aqui a parte 4, mas eu explico aí num outro dia para o nosso vídeo não ficar muito grande, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, eu estou à disposição para ajudar vocês. E é isso aí. Até mais, pessoal!